Olá, pessoal, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de estudo, onde iremos continuar, né, o estudo dessa obra, Paulo e Estevão, agora entrando mesmo nos capítulos, porque na aula passada só vimos a breve notícia. Então, agora vamos nos aprofundar realmente nessas lições que Emmanuel nos traz. Vou passar a palavra para o meu companheiro Michel, para ele fazer a prece inicial, e daqui a pouco eu retomo para a gente começar esmiuçando um pouquinho mais o primeiro capítulo, né? Corações flagelados, e logo em seguida, Michel vai complementar com o capítulo 2, Lágrimas e Sacrifícios. É com você, Michel. Obrigado, Gilmar. Boa noite a todos. Vamos iniciar, como sempre, né, com uma prece breve. Neste momento, estamos muito felizes de estarmos reunidos para estudar tão importante obra, Paulo e Estevão. Essa obra deve ser estudada com muito cuidado, cada parte dela, que traz muito ensinamento. Agradecemos aos espíritos de Paulo, de Estevão, Abigail, Gamaliel, Emmanuel, Chico e tantos outros que participaram dessa obra. Que possamos entender bem tudo que está escrito, mas principalmente trazer para a nossa vida diária e colocar em prática os bons ensinamentos. Não nos faltam bons ensinamentos. Talvez o que nos falte mesmo é coragem para colocar em prática. Que possamos, sempre que necessário, estarmos conectados ao nosso anjo guardião. E que Jesus nos abençoe, nos auxilie e fique conosco sempre. Que assim seja. Assim seja. Então, vamos lá, né, iniciando o estudo desse primeiro capítulo, Corações Flagelados. E, como sempre, né, Emmanuel, ele nos traz grandes lições, e particularmente nesse livro Paulo e Estevão, já nesse primeiro capítulo, eu já identifiquei, né, pelo menos me tocou mais profundamente, questões pessoais das personagens que ele vai nos trazer aqui nesse capítulo, que nos ajudam a identificar em nós e a tomada de decisões que podem interferir no rumo da nossa vida aqui como encarnados. Né? E Emmanuel, como sempre, ele começa as suas narrativas explicando o contexto histórico em que estão inseridos aqueles personagens. Né? E o contexto histórico dessas personagens aqui já revela muito do que o pai do Gesiel, né, que é das personagens que o Emmanuel traz nesse primeiro capítulo, vai passar. Né? Então, como o Michel fala, né, os capítulos já trazem o nome de mais ou menos como vai ser o desenrolar dessa história, nesse trechinho. Né? E Corações Flagelados vem justamente nos mostrar como é o coração, né, dessa família, né, que fica totalmente flagelado realmente com os acontecimentos que se sucedem e que marcam profundamente a sua vida e os seus destinos. De todas as três personagens, tanto do pai, o Gesedeb, quanto o Gesiel, né, que mais na frente a gente vai saber que é o Estevão, e a Abigail, né, que é pai e os dois filhos. Então, o Emmanuel, ele começa falando que as ruas estão desertas, e as ruas estão desertas porque naquele local, naquela época que era a Corinto, né, naquela cidade, que era a capital da Acácia, acabou se tornando uma importante colônia para os romanos. E para lá foram um grande número de libertos, né, que estavam ansiosos por trabalho remunerado ou proprietários de promissoras fortunas, além de várias correntes de israelitas e considerável percentagem de filhos de outras raças ali se aglomeraram. Então, transformaram essa cidade em um núcleo de convergência de todos os aventureiros, tanto do Oriente como do Ocidente. E com isso começaram a haver muita libertinagem, como o próprio Emmanuel coloca, né, na grande maioria dos seus habitantes. E lá, no ano de 34, que é onde começa a se passar a nossa história,
Jesus já havia morrido, né? Tinha um ano da sua crucificação, já que ele foi crucificado com 33 anos e a gente está no ano de 34. Há uma revolta dos escravos oprimidos, de todo aquele povo escravizado pelos romanos. Então, eles acabaram se revoltando. E nisso, Roma, para abafar essa revolta, indicou um procônsul, né? O procônsul de lá solicitou ajuda a Roma, e Roma mandou para essa localidade o Licínio Minúcio, né? Que era um chefe romano designado para restabelecer a ordem. Então, Emmanuel ele traz um pouquinho da característica do Licínio Minúcio, só para a gente ter uma ideia, né? Ele, cercado de grande número de agentes políticos e militares e estabelecendo o terror entre todas as classes com os seus processos inflamantes, Licínio Minúcio chegara ao poder, mobilizando todos os recursos da intriga e da calúnia. Então, para a gente ter um perfil, né, de como é esse chefe romano que acaba indo parar ali naquela região, conseguindo voltar a Corinto, onde se estabelecera anos antes, sem maior autoridade, tudo ousava agora por aumentar seus cabedais, frutos da avareza insaciável e sem escrúpulos. Então, olha só, né? Então, uma pessoa que não tinha escrúpulos para conseguir aquilo que queria. Então, isso já nos dá uma ideia de quem é essa pessoa que está no poder, né? E assim, hoje em dia a gente pode trazer isso para a nossa realidade, o quanto tem de pessoas, né, que apegadas à matéria, elas visam o poder pelo poder, né? Essa semana, só abrindo um parênteses rapidinho no Evangelho no Lar, que eu faço aqui em casa, eu leio o Evangelho de criança e sai o ponto de vista. E nessa mensagem ponto de vista, era bem isso, o ponto de vista que a gente analisa a nossa vida aqui como encarnados, né? Que quem se apega só à matéria vai passar a dar valor mais à matéria, mas quando a gente sabe que existe algo além da matéria, a gente começa a dar mais valor a essas outras coisas que a gente sabe que a gente leva. E eu achei tão interessante, né? Porque o evangelho aqui em casa é feito na segunda-feira e hoje na terça-feira está isso no estudo, né? Então, prosseguindo, então ele fazia arbitrárias expropriações, né, a pretexto de garantir a ordem política em benefício do Império Romano, que ele representava. Então, as famílias judaicas, que eram os escravos, a maioria, né, dos escravizados, elas foram as suas vítimas preferidas, né, foram os escolhidos como vítimas dessas extorsões. E aí o Emmanuel nos traz, né, o nome do pai do Gesiel é complicado de falar, né? Mas eu vou tentar aportuguesar para que a gente consiga se comunicar com mais facilidade, né? O Jochedeb, né, que ele é judeu, e ele saía de sua casa para fazer suas compras. Como a gente já havia dito antes, a cidade estava silenciosa, porque os policiais não, os soldados romanos tinham chegado ali e vieram para oprimir aquela rebelião dos escravos. Então, ninguém estava saindo de casa. Só quem passeava pelas ruas realmente eram soldados ou alguém que precisava fazer alguma coisa, como o pai do Gesiel. Então, ele sai para fazer suas compras no mercado, né? E aí, quando ele está indo para o mercado, ele encontra com um grupo de soldados romanos. E quando ele vai passando, os soldados romanos, eles questionam por que ele está passando por ali e não cumprimenta os soldados, né? E começa a, digamos assim, ele começa a menosprezar, né, o fato dele ser um judeu, né? Eles criticavam isso, né? Então, e começa a espancar o velhinho, porque ele não cumprimentou. E o velhinho diz, eu não ousaria cumprimentar. Ele, não, mas você teria que ter cumprimentado. E aí acaba espancando o velhinho e depois que vê que o velhinho não vai se defender, apesar dele ter ficado muito revoltado e de ter vontade de fazer isso, mas a sua condição não permitia, o soldado deixa que ele ir embora. E aí ele começa a fazer reflexões, né? E que fizera para merecer tão pesados castigos? Né? E aí ele pergunta, né, por que motivo e até quando sofreriam os israelitas a perseguição dos elementos mais poderosos do mundo? Qual a razão de serem sempre estigmatizados como indignos e miseráveis em todos os recantos da terra?
Entretanto, aí a resposta, né, Emmanuel já no próprio pensamento dele já dá um pouquinho dessa resposta, dessas questões que o José Deb falava pensando, né, pensava com ele, né, por que eles eram tão humilhados? E aí o próprio Emmanuel já traz através do próprio pensamento dele. Entretanto, amavam sinceramente aquele Pai de justiça e amor que velava dos céus, pela grandeza de sua fé e pela eternidade de seus destinos. Enquanto os outros povos se entregavam ao relaxamento das forças espirituais, transformando esperanças sagradas em expressões de egoísmo e idolatria, Israel sustentava a lei do Deus único, esforçando-se em todas as circunstâncias por conservar intacto o seu patrimônio religioso, com sacrifício, embora da sua independência política. Então, aquele povo foi escolhido justamente porque ele continuava pregando o Deus único e sofria justamente por isso, né? Ele sofria justamente por sustentar os outros povos, os povos pagãos, eles tinham diversos deuses, inclusive os romanos, a gente já viu isso no estudo dos outros livros, né, que a gente já teve a oportunidade de discutir aqui. Então, por conta disso mesmo, de ser o berço ali dessa confiança em um único Deus, era um povo massacrado e ele colocava em prova a sua independência política por defender esses ideais. Né? E aí o Emmanuel continua seguindo com a história do José Deb, né, que ele ficou viúvo anos antes, quando o mesmo Licínio Minúcio confiscou os seus bens e o prendeu injustamente. Então a mulher não aguentou ver toda essa situação e acabou falecendo. E aí ele traz, né, que ele é o pai de Gesiel e da Abigail. E aí quando o José Deb está no mercado, vem um oficial patrício e anuncia que o Licínio Minúcio convida todos os habitantes de Corinto que se considerarem prejudicados em seus interesses pessoais ou se encontrarem necessitados de amparo legal, olha só a chamada, né? A comparecerem no dia seguinte, ao meio-dia, no Palácio Provincial, junto ao templo de Vênus Pandemos, a fim de exporem suas queixas e reclamações, que serão plenamente atendidas pelas autoridades competentes. Olha que propaganda enganosa. Né? Então, quem se sentia ali injustiçado, já adiantando, né? Que, assim, diante do perfil que Emmanuel traça do Licínio Minúcio, tá claro que é uma propaganda enganosa, né? Que aí vem mais alguma coisa que não é boa, né? Então, quem se sentir prejudicado, que fosse lá dizer, né? Em que ele estava se sentindo prejudicado. E aí uma onda de esperança, né, avassala o coração de muitos e uma opinião pessimista de outros, que não enxergava no édito senão nova cilada, para obrigar os reclamantes a pagarem muito mais caro as suas legítimas reivindicações. Então, o próprio Emmanuel nos traz, né, que alguns viram aquilo como uma oportunidade de fazerem justiça, de serem justiçados, né? E outros não, dizem, não, aí não está me cheirando bem, eu acho que isso vai gerar mais alguma consequência prejudicial para a gente. E nesses dois pontos de vista, a gente também já dá para analisar como nós estamos encarando a vida, né? O quanto está a nossa fé em Deus, ou a confiança nas nossas atitudes, aonde é que a gente está empregando a nossa confiança, se é na justiça dos homens ou se é na justiça de Deus. Né? Então, nesses dois pontos de vista, dá para a gente já partir para uma análise, trazendo para qualquer situação da vida corriqueira da gente. Quando nos acontece alguma injustiça, como foi aí no caso do José Deb, a gente confia na justiça dos homens ou a gente entrega essas injustiças sofridas à justiça divina, né? É muito difícil a gente ter essa fé e entregar a justiça divina, né? Mas a gente, ao mesmo tempo, sabe que a justiça dos homens é falha. E como a gente vai ver aqui nesse capítulo, pode gerar, inclusive, novos desgostos e novos dissabores para a nossa vida. Enquanto, se a gente tem a fé e a confiança na justiça divina, a gente vai estar seguindo um caminho mais seguro, né? Mais certo de que aquela justiça, não do jeito que a gente almeja, mas do jeito que é para ser, vai chegar.
e que Deus é que sabe de todas as coisas, a gente só vê uma faceta da situação, a gente não vê o todo, e Deus é quem tem essa visão geral de tudo que está acontecendo, e até mesmo do porquê que a gente está passando por determinadas situações. Né? Então, o GCDEB, colocando-se imediatamente entre os que se julgavam com o direito a esperar legítima indenização pelos prejuízos sofridos noutros tempos. Então, ele já se achou, né, já disse o que ele estava pensando. Ele queria reivindicar as injustiças sofridas, né? Então, aí ele volta para casa, né? E apesar de procurar o caminho mais longo, evitando encontrar de novo com aqueles soldados romanos que o espancaram por ele não ter cumprimentado, ele vai por outro caminho e aí encontra outro grupo de romanos. E aí ele ficou sem saber o que fazer, né? Se saudava ou se não saudava. E ele pergunta: deverei saudá-los ou passar mudo e reverente, como procurei fazer na vinda? Então, ele ainda questiona, né, os romanos: eu vou saudá-los? E aí, mais uma vez, ele é espancado. Quando eu li isso pela primeira vez, em outra oportunidade, eu achei de uma injustiça tão grande, porque não tem caminho. É aquela história: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Se você cumprimenta, você é castigado. Se você não cumprimenta, você é castigado. E o que você vai fazer? Você não tem nada para fazer. Era ficar trancado em casa mesmo, né? Como a maioria da população fez. Mas se você precisa sair, o que é que você vai fazer? Né? Como ele foi para o mercado comprar peixe, comprar alimentos, e ele precisava sair. Então, foi novamente espancado, né? Por ter a audácia de falar com o grupo de tribunos. E aí? Aí vem essa dúvida, né, que realmente surge na gente. E aí acende em quem já tem aquela chaminha, né, aquela fagulha da injustiça acesa, como ele, a chama da injustiça. Poxa, ele já tinha perdido tudo que ele tinha, a mulher dele morreu por conta disso, ele foi preso injustamente, ele foi espancado por não cumprimentar, ele foi espancado por cumprimentar. E quem agiria diferente? Né? Ou o que nos levaria a agir diferente diante de uma situação dessa? Né? Então, para a gente também não sair julgando que não é certo nem errado. São situações que a vida nos apresenta, que a gente precisa tomar decisões, mas que uma decisão como ele tomou, que a gente vai ver mais adiante, não é desarrazoada. Né? Ele teria na cabeça dele, pensando ali naquele momento e na matéria, sem elevar o pensamento para a justiça divina, como eu já comentei aqui, essa decisão foi a mais acertada na cabeça dele. Né? Então, ele volta para casa, né? Ele vai caminho de casa e vai pensando em tudo o que ele sofreu, para no outro dia levar tudo para o Licínio Minúcio e receber a recompensa daqueles danos sofridos. Né? E aí ele tem o Jochebed, ele tem esse raciocínio, né, de pensar nisso. Ele diz assim: simultaneamente os símbolos da fé lhe modificavam as disposições espirituais e sentia no íntimo a palavra da antiga lei: não matarás. No entanto, os ensinamentos divinos, a seu ver, na voz dos profetas, aconselhavam o revide, olho por olho, dente por dente. Emmanuel sempre nos traz que ele sempre vinha aquela questão: não, vou confiar no Pai, mas ao mesmo tempo vinha, ele, como muita gente faz, né, distorcia os ensinamentos de uma forma que viesse a satisfazer o seu ego. Não, isso também está escrito na lei, então vou agir dessa forma, também respaldado na lei. Mas a lei não queria dizer aquilo, mas muitas vezes a gente interpreta a lei para justificar alguma coisa que a gente quer fazer. Né? É bem comum acontecer isso, essas distorções. Inclusive, doutrinas surgem a partir dessas distorções da lei, no sentido de justificar determinadas atitudes para a gente mesmo, né? Porque a lei, a verdade é uma só. A gente que vai querendo moldá-la de acordo com as nossas necessidades. E aí o Emmanuel, ele apresenta a Abigail, né, com 18 anos, que ao ver o pai, fica assustada. Ele fala que o Gesiel tinha aproximadamente 25 anos, mas ele já diz que era um espírito nobre, ponderado e servido com uma consciência cristalina. Então, ele já apresenta Gesiel como um espírito
de uma categoria nobre, né, que tem um quê a mais, um espírito mais elevado. E aí, o que foi que Gesiel fez? Ele falou tudo aquilo que ele tinha sofrido, e Gesiel encorajou o pai, após saber de toda a história, a ter fé. Então, olha a diferença de comportamento, né? O pai dele é a personificação do homem que está no mundo, né, que está buscando, que está querendo, ele fica na dúvida se ele vai ter a fé ou não, mas ao mesmo tempo ele se justifica nas próprias escrituras, né, olho por olho, que era o que ele tinha na época, ele só tinha os profetas, Jesus tinha acabado de voltar para o plano espiritual, acabado de ser crucificado, a doutrina cristã estava começando a ser difundida, eles não tinham conhecimento que Jesus já tinha vindo. Né? Ele passa até mais adiante o Gesiel, mas naquela época eles tinham os profetas, então eles seguiam a lei mosaica. E ele está ali dentro da consciência de um homem que estava vivendo no seu tempo, que hoje em dia também é muito comum. Isso, apesar da gente já saber, não só do que o Jesus veio trazer, mas também do que o Espiritismo veio esclarecer e complementar. E a gente ainda tem essa dificuldade, imagine naquela época. Né? Mas mesmo assim, Gesiel, que já era um espírito de uma envergadura maior, pede para o pai ter fé. E aí ele estava decidido a reivindicar as injustiças sofridas. E aí Gesiel, mais uma vez, pede ponderação, com sensatez, e ele diz, ireis, porventura, à presença do questor Licínio, esperando providências legais, e os antecedentes, meu pai? Pois não foi esse mesmo patrício quem vos despojou de grandes patrimônio territorial, atirando-vos ao cárcere? Não vedes que ele tem nas mãos as forças da iniquidade? Não será de temer novas investidas com o fim de extorquir o pouco que ainda nos resta? Olha só que sensatez, né? Que clareza mental de entender o que poderia vir além e que o Gessedeb não conseguia enxergar, né? E ele agia como um homem que estava exercendo seus direitos, que na verdade ele tinha esses direitos, mas a justiça não era a justiça que ele esperava, né? É falha, abrindo espaço para praticar mais injustiças. E, mais uma vez, né, Gesiel tenta convencer o pai e ele tira ele abre, né, um livro que eles utilizavam, que eles rezavam na época, né, os escritos, e aí ele puxa uma mensagem justamente para aquela situação, né? E a mensagem que sai é: meu filho, não rejeiteis o corretivo do Senhor, nem te enojes de sua repreensão, porque Deus repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho quem quer bem. Então, assim, a mensagem não poderia ser mais clara, né, do que iria acontecer. Mas, mesmo assim, o Jochedeb foi lá, reivindicou, né, todos os seus direitos, foi lá na presença do Licínio Minúcio e reivindicou, e como ele foi visto, foi como alguém que estava ali questionando as decisões do Império Romano. E, por conta disso, ele foi retirado da única propriedade que ele tinha, dando 3 dias para que ele desocupasse o local. E aí foi que o mundo caiu na cabeça do Jochedeb, que agora ele não tinha mais nada, nem aquele pedacinho de terra que tinha lhe sobrado. E aí ele pensava nos filhos, pensava em tudo que ele viveu, e aí ainda foi mais uma vez espancado, porque ele tentou contestar a decisão, né, do Licínio, e aí foi mais uma vez espancado e volta para casa totalmente sem rumo, né? Volta para casa totalmente transtornado. E aí ele vê que ele queria se vingar, né? Nesse momento, ele ficou muito ressentido e queria externar isso de alguma forma. Então, quando ele vai chegando perto de casa, o que é que ele faz? Ele decide atear fogo nas terras do Licínio Minúcio, que faziam fronteira com as terras dele. E nessa decisão impensada, ele vai lá realmente tocar fogo em tudo, né? E faz isso sem contar para os filhos, porque ele sabia que se ele contasse para os filhos iriam convencê-lo ele do contrário, e ele não queria ser convencido do contrário, ele queria realmente fazer aquilo. Então ele vai tocar fogo e volta para casa. E nisso ele conta tudo,
o que fez, né, espera e o Gesiel, repare a diferença de comportamento, né? Quando o Gesiel vê que aquele terreno está pegando fogo, ele vai e passa o dia inteiro ajudando. Então, quando o Gesiel volta para casa todo chamuscado, com as mãos feridas de estar ali apagando o incêndio, ele conta, né, tudo o que aconteceu e a princípio ele não conta que foi ele que provocou o incêndio. Aí o Gesiel diz, mas a gente poderia amanhã mesmo eu vou providenciar a nossa mudança e a gente deve entregar o nosso destino a Deus, como fez a Célia lá no livro 50 anos depois, e a gente faz, eu sou uma pessoa forte, a gente constrói tudo de novo com a força do trabalho, nem se preocupe com isso, a gente luta e reconstrói tudo de novo. E aí é onde ele se envergonha, né, o pai, e diz, não, e eu ainda fiz mais, eu toquei fogo nas terras. E aí o Gesiel, com um amor imenso, ele não censura o pai. Olha só, né? Ele não censura. Ele acolhe o pai e ele entende por que que o pai fez isso, apesar de tentar chamar o pai para o racional, né? Para a fé que eles nutriam. Então, ele diz que sabe das consequências e ele esclarece ao pai por as consequências daquilo, não só para o governo romano, como para as pessoas que moravam ali, aí conta dos funcionários que serviam ao Licínio, que foram feridos de morte, né? E o pai não pensou nessas consequências. Então, à medida que o Gesiel falava isso amorosamente, né, que é bom que se frise, que não foi no sentido de brigar com o pai, nem de castigar, nem de querer menosprezar ou diminuir o comportamento do pai, não, muito pelo contrário, foi sempre com muito amor e com muito acolhimento, mas tentando trazer ao pai essa visão que ele não tinha. E aí ele acaba, né, ficando muito ressentido e, ao mesmo tempo, todos eles sabem que vão sofrer consequências. Né, que aquela atitude não ia ficar impune, e o Gesiel já percebia que quando eles estavam apagando ali o fogo, já tinha pessoas que olhavam para ele com um olhar assim meio estranho, porque viram, né, o Jochebed incendiando aquelas terras. E aí eles fazem uma oração já sabendo disso, mas aí no final da noite chega um soldado romano trazendo um pergaminho em que nesse pergaminho traz a sentença de que a decisão de que eles estariam presos, né, por conta das acusações do incêndio. E aí eles são recolhidos e todos vão para prisão, né? E aí termina esse capítulo, né, de tantas injustiças e de tantas decisões tomadas que a gente vai ver daqui para frente são fundamentais para dizer o rumo das nossas personagens, e quem vai falar mais um pouquinho disso é o Michel. Vamos lá, né? Um capítulo bem interessante. Eu vou fazer alguns comentários aqui que me chamaram bastante atenção, né? Que quando o Jochebed, né, ele está lá pedindo, né, tentando fazer justiça, né, ele sofre ainda mais injustiça, né? Ele é condenado a 10 bastonadas. Então, na verdade, o que a gente vê? Que não havia justiça naquele local. A justiça, ela era personalizada. Ela não estava escrita nos livros, estava escrita na cabeça das pessoas, quem tinha o poder. Infelizmente, nós ainda vemos na Terra isso, né? Ainda nós estamos em um país de provas e expiações, considerando aí o mundo vasto que nós temos, né? Mais de 200 países. Infelizmente, a gente ainda tem essa situação, né? Mas, por outro lado, vamos também ser otimistas, que já está melhor do que antes, né? Então, a gente já sabe que uma situação dessa aí, em vários locais, por exemplo, já não iria ocorrer, né? Outra coisa que me chama a atenção é que, para o Jochebed, a lei sagrada estava cheia de símbolos de justiça. Eles seguiam firmemente o Velho Testamento, né? Aquele Deus, né? Mais Deus dos exércitos, né? Que eles chamam, né? E era o ano de 34, mas a Boa Nova ainda não havia chegado. Então, eles não tinham ainda conhecimento do ensino de Jesus. Jesus já havia sido crucificado nessa época.
Mas a gente sabe que não existia jornal, televisão, não tinha nada disso. Então, como é que eles iam saber, né? Então, a comunicação dos fatos chegava, né, de forma bem lenta para as pessoas, né? E mesmo que tivesse chegado, será que o Jochedeb iria aceitar? O espírito bem endurecido, não julgando, né, mas o que o Emmanuel nos fala, né? Será que ele iria aceitar ou ele iria continuar pensando mais numa lei, né, de vingança, né? O Gesiel, ele tenta consolar o pai o tempo todo. A gente já vê o Gesiel com uma fé inabalável em Deus. Então, mesmo com as adversidades. E eu fiquei lendo, né, também fiquei pensando, né, como seria a nossa reação? Fiquei pensando como seria a minha reação, né? A gente sempre tem que trazer para o nosso lado, né? Então, mais para o Jochedeb ou mais para Gesiel? Então, a gente já sabe o certo é ir mais para o lado do Gesiel, né? Mas será que a gente conseguiria ir já para o lado do Gesiel ou mais para o Jochedeb? Né? Então, a gente tem que pensar, né? Então, nós também somos, né, na nossa vida, nós fazemos injustiças e sofremos injustiça, né? Quando a gente faz injustiça, nós lembramos do Novo Testamento, né? Perdão, perdoar 70 vezes 7, né? Quando alguém é injusto conosco, aí já pensa já no Deus dos Exércitos, na vingança, né? No Testamento Antigo, né? Então, a gente tem que começar a mudar esse tipo de comportamento. E nós também, nós confiamos na justiça divina? Ou a gente quer justiça a qualquer preço, né? Então, para cada um pensar, né? Eu também, obviamente, vou pensar sobre isso. E aí vamos, então, para o capítulo 2, né? Os livros de Emmanuel, né? Os capítulos, né? Você já vê o sofrimento, né? Do próprio capítulo, né? Já vê as coisas como são, né? Então, o próximo capítulo, Lágrimas e Sacrifícios. Então, você já vê problema, né? Nesse capítulo. Então, Abigail, Gesiel e o pai, né? Eles estão na prisão e vemos novamente a fé de Gesiel, né? Ele tenta consolar a família inteira. A gente esperaria que o pai, por ser mais velho, né? Ficar ali com filhos, porque nós como pais, né? A gente sempre tenta consolar os filhos, né? Quando é um problema, né? Quem já não viu aí um filho que, né, bateu ali alguma coisinha, machucou o dedinho, né? A gente tenta sempre consolar, né? Mas quem tenta consolar é o Gesiel, né? A Abigail, então, diz que nunca pôde efetivamente ajudar ninguém e afirma: não será uma felicidade neste mundo podemos sofrer alguma coisa por amor de Deus? Então, Abigail também já é um espírito com maior entendimento do que o próprio pai, né? E nós, ao menor sofrimento, como nós reagimos? Então, também para cada um pensar, né? Eu também estou pensando em relação a isso. Abigail pergunta: por que será que os filhos de nossa raça são perseguidos em toda parte, provando injustiça e sofrimentos? Então, Gesiel responde: suponho, né? Então, Gesiel, ele vai responder: suponho, respondeu o moço, que Deus o permite, a exemplo do pai amoroso, que para educar os filhos mais jovens e ignorantes, toma por base os filhos mais experientes. Tomemos essa resposta não no sentido de raça-povo, mas no sentido de espíritos em processos de aprendizado e de regeneração. Aí a gente vai entender um pouco melhor. E aí continua Gesiel. Os outros homens aprendem a considerar, com nosso esforço, as verdades religiosas, né? Então, o exemplo dado será levado a outros povos. Então, o exemplo judeu, né, do Deus único, da confiança em Deus, né, foi levado para outros povos. Naquela época, talvez tivesse algum povo que não for, que acreditasse em apenas um Deus único. Mas, pelo ensino da história, nós sabemos que quase todos os povos que a gente estuda acreditavam em vários deuses. Já os judeus não, eles acreditavam no Deus único. E como sofriam por isso, né? Como foi mostrado também, né? E aí Gesiel ele continua: mas eu creio no Messias Redentor. Essa parte é muito interessante, né? Gesiel fala, ele crê no Messias Redentor. Ele não sabe que Jesus já veio. Então ele não sabe, né? Não tinha como saber naquela época. Então ele fala, crê no Messias Redentor, que virá esclarecer todas as coisas.
Os profetas nos afirmam que os homens não o compreenderão. Entretanto, ele há de vir ensinando o amor, a caridade, a justiça e o perdão. Então, ele não conhece, não conheceu fisicamente, né, Jesus, apesar de estar encarnado na mesma época. Mas ele, como pode? Ele já conhecia os ensinos de Jesus, né? Então, ele não conhece Jesus, não sabe que ele já veio, não sabe que ele até já foi crucificado, mas ele já possui conhecimento trazido por Jesus. Esse conhecimento já veio com ele, como espírito. Certamente de outras encarnações e também de estudo, mesmo durante a vida espiritual dele, né? Então, como que ele poderia ter esse conhecimento sem ter conhecido Jesus? Eu fiquei pensando, como? De que forma? Né? Então, certamente ele já era um espírito bondoso, já vindo de outras experiências reencarnatórias. E já tinha conhecimento universal de amor e perdão em sua consciência, mesmo sem ter conhecido a doutrina de Jesus. Então, isso é muito importante para mim, me chamou bastante atenção essa parte, né? E continua. Os filhos da nossa raça muito têm padecido, mas Deus saberá por quê, e não nos enviaria problemas de que não necessitássemos. Tamanha fé. Que fé que ele mostra, né? Sem questionar Deus. Então, é um grande ensinamento para a gente, né? Para ter essa fé toda, né? Gesiel, então, em conversa com Abigail, fala que dirá que foi ele quem causou o incêndio e que mesmo que o flagele, terá paz de consciência. Nós vemos essa paz de Gesiel, mas nós também vamos ver essa paz de consciência nos apóstolos, a fé nos apóstolos. E nós veremos casos assim neste livro. Então, sem dar spoiler, né? Não vamos chegar até o final do livro, mas no livro a gente vê várias e várias vezes o sofrimento de um dos apóstolos e até de outros. Nós conhecemos, o nome dos 12 apóstolos, mas quantos e quantos outros sofreram naquela época e não estão em livro nenhum? Como a gente viu no livro 50 anos depois, a, aquela escrava Ana, né? O sofrimento que ela teve, né? E no final da vida dela, de tanto sofrimento, ela não precisava mais reencarnar na Terra, né? Então, Gesiel, em conversa com Abigail, né? Ele vai, então, ele se propôs a ele falar que incendiou, né? Então, o pai descansa, né? Ele dá um jeito de arrumar, né? Uma forma da irmã descansar. Então, eles estão numa prisão, né? Numa prisão bem ruim, né? Imagina a prisão naquela época, né? E Gesiel começa a pensar, né? Ele mesmo, ele consola a família, mas ele mesmo fica, né? Não é que ele falha a fé dele, mas é muita injustiça ao mesmo tempo, né? E ele tenta, né? Ele tenta, mas mesmo assim ele começa a pensar, né? Ele buscava ansiosamente uma resposta às interrogações que mandava as estrelas distantes. Pensava com sinceridade e confiança no seu Deus de sabedoria e misericórdia, que os pais lhe haviam dado a conhecer. A seus olhos, o Todo-Poderoso sempre for infinitamente justo e bom. Ele, que esclarecera o genitor e consolara a irmãzinha, perguntava também, por sua vez, dentro de si, o porquê das suas provas dolorosas. Então, ele mesmo se perguntava. Vejamos, ele tinha uma grande fé. Mesmo sem entender o que Deus reservava a ele não perdia as esperanças e a sua fé. Ele continuava acreditando em Deus, mesmo com toda a injustiça. Ele estava consolado em paz, mesmo uma prisão injusta. E a gente tem que entender uma coisa. Uma coisa hoje é uma pessoa ir para a prisão, ficar 6 anos na prisão, né? É horrível, né? Mas depois de 6 anos ela sai, ou então por bom comportamento sai antes. A gente tem que entender que nessa época, quando eles foram para a prisão, eles absolutamente não sabiam o que aconteceria no dia seguinte. Porque não estava na lei, não existia lei. A lei era a cabeça do Licínio. O Licínio, no dia seguinte, podia libertar todo mundo ou fazer qualquer outra coisa. Ele estava à mercê de uma pessoa, não da lei. Então, quando a gente vê Gesiel com essa calma, mesmo sabendo o que vai acontecer no dia seguinte, aí a gente vê realmente que tamanha fé que ele tinha.
Ele não sabia se iria sobreviver, não sabia se ia ter água no dia seguinte, se ia ter comida no dia seguinte. Não sabia absolutamente nada. E mesmo assim ele tinha fé. Então, por falar em manhã seguinte, né, no dia seguinte, foram os três levados a uma sala com instrumentos de tortura. Não houve julgamento, nem defesa. Não é que eles foram lá chamados para argumentar. Simplesmente não havia como argumentar. Eram costumes bárbaros mesmo, distantes da nossa realidade de hoje, né, para a maior parte dos países, mas certamente nós ainda vemos algumas barbaridades acontecendo no planeta. Claro, nós ainda estamos num planeta de provas e expiações. E aos poucos, quando Jesus fala que os tempos são chegados, né, quando ele falou isso há 2000 anos atrás, é que para Jesus, 2000 anos não é nada. Há 4 bilhões e meio de anos, quando a Terra se formou, ele já era o Cristo. Então, o que são 2000 anos? Né? Então, ele chega nesse local, né, tem costumes bárbaros, imagina como deve ter sido assustador, né, para dois jovens e um senhor de idade, chegar num local assim, né? Então, o Licínio dá a sentença. Jochedebe foi visto colocando fogo, e como nada tem mais de si mesmo, foi tudo expropriado, como a Gilmar falou, o pouco que ele tinha, né, vamos relembrar aqui, Jochedebe, ele era um judeu muito rico, tinha muitas posses. E aí, primeiramente, o Licínio toma quase tudo dele, mas deixa ele com uma pequena chácara, né, onde eles plantavam, colhiam algumas coisas, e onde tinha uma casinha. E até isso foi retirado dele. Então, o Jochedebe, como ele foi visto colocando fogo, e como não tem mais nada de si mesmo, qual que é a pena? Né? Será flagelado para que nunca mais vá contra interesses romanos. Essa foi a pena que o Licínio deu para ele. Aí então o Gesiel afirma, né, que não foi o pai que fez, mas sim ele causou o fogo. E pede que a punição seja dada a ele, não ao pai. O Licínio estranha, né, porque ele vê que o Gesiel foi informado que o Gesiel ajudou a controlar o fogo. Então, o Gesiel afirma que ajudou a controlar o fogo pelo remorso. Né? Ele faz uma mentirinha, né? Mas com um propósito maior, com um propósito de salvar o pai. Então, o Licínio, ele não tinha justiça, simplesmente era a cabeça dele, né? Então, o que ele faz? Ele mantém a pena ao pai. E aplica também a Gesiel. Quer dizer, não adiantou nada, né, o que Gesiel fez, né? Do ponto de vista de pena para o pai, né? E aí, qual é a pior situação? Neste momento, informado que o servo Rufílio, o melhor, que o Licínio mais gostava, havia morrido. Né? Aí é que ele fica realmente mais bravo ainda. Então, o Licínio manda aplicar ainda mais castigo, seguido de prisão e cativeiro nas galeras. Né? E acontece durante o castigo que o Jochedebe, o pai, leva um golpe na garganta e não resiste e morre. Gesiel, então, é, pede à irmã, né, que faça prece dos aflitos. Então ele estava lá sendo supliciado, mas ainda assim, né, ele em todo momento, por tamanha fé, ele pede a Abigail que faça uma prece. Então, os soldados e os guardas presentes mal dissimulavam a emoção. Imagina a emoção, um senhor acabou de falecer. O filho dele pede por uma prece. E a irmã, né, que era uma menina ainda, né, tinha 18 anos, começa a fazer uma prece. Deve ter sido uma cena realmente que emocionou até os mais duros soldados romanos. O próprio questor, o próprio Licínio, ficou imobilizado, como submetido a enfadonho e mal-estar. A Abigail estranha a perversidade dessas criaturas, suplicando o amparo do Onipotente, não sabia que o cântico era inútil à salvação dos seus, mas que despertaria comiseração pela sua inocência, ganhando-lhe assim a liberdade. Então o Licínio fala, olha, então libertem Abigail. Né? Os próprios soldados estavam emocionados. Então ele pede para libertar. Ele não aguentava mais. Né? Tira essa pessoa que fica aqui só fazendo preces. Né? E aí um soldado, chamado soldado Justino,
né, de forma até bem rude, né, acompanha Abigail para fora da prisão. Só que quando ele chega no final, na final da prisão, ele se transforma. Na verdade, ele não era rude, né? Ele tentou ajudar de alguma forma. E ele aconselha que ela fugisse de Corinto. Em relação às galeras, ela afirma sobre o irmão que ninguém volta do cativeiro das galeras. A gente já viu, né, nos filmes antigos, né, o Ben-Hur e outros filmes, o que eram as galeras? Eram os escravos que ficavam lá, né, levando os barcos com os remos. E aí eles eram acorrentados e ficavam nesses remos. A expectativa de vida, né, eu vi em algum local, não lembro mais exatamente, mas das galeras não chegava a 3 anos. Né? Então, 2, 3 anos no máximo, no máximo. É claro que muita gente morria antes. Né? Então, os escravos, quando ele fala, ninguém volta às galeras, ou seja, o irmão dela ia morrer. Né? Era uma sentença de morte, na verdade. Né? A Abigail, então, sai, né, num momento lá de desespero e procura a viúva Sostênia, que foi amiga da sua mãe, para ajudar. Abigail ainda tem esperança de procurar Licínio e pedir para ficar em uma parte da chácara, onde ela trabalharia e viveria junto com Sostênia. Mas esta afirma que isso não é possível, que Licínio não aceitará e pede que ela fuja de Corinto. Ou seja, mais uma vez, uma pessoa chega e pede para que ela fuja. Então é o segundo, né, é o segundo chamado forte, né? Muitas vezes a gente fala assim, poxa, mas eu tô com uma seguinte situação difícil. Fiz uma prece, não adiantou nada. Como não adiantou nada? Certamente adianta. Então a prece que ela fez, 2 pessoas foram diretamente chegaram para ela e falaram para ela fugir. Então como que essa prece não adiantou de nada, né? E a Sostênia ainda fala, olha, vai embora, não passa nem na sua casa. Né? A gente não sabe como está a sua casa. Chega lá, está cheio de soldado, a gente não garante a sua segurança. Então ela sugere que ela vá à casa de Zacarias, cujo filho foi assassinado recentemente, e fuja com ele e com a esposa Ruth. Então ela deve ir ao porto de Cencreia. Então eu olhei no mapa, é do outro lado, né, o porto. Né? Não dá para saber onde que eles estavam, mas lá do centro de Corinto a Cencreia é uns bons 15 quilômetros, tá? E ela teve que ir andando sozinha. Né? A gente não sabe exatamente quantos quilômetros foi, né? Pode ter sido 12, 15, 18, a gente não sabe, mas era bem longe, né? E era no sol de meio-dia, né? Sem água, sem comida, sem ter dormido direito. Então ela deve ir ao porto de Cencreia, que fica distante de Corinto. Ela chega, encontra o casal, conta todo o ocorrido e pede que a levem de Corinto. E aí é uma situação muito bonita que eles a recebem como filha e informam que irão partir para a Palestina em uma semana. Né? Então esse casal, Zacarias e Ruth, né, eles perdem um filho. Olha que interessante, eles perdem um filho e logo depois ganham uma filha. Né? Quando a gente fala, ninguém está desamparado. Né? Apesar de ter sido tão difícil deles perderem um filho, mas eles precisavam de um filho e ela precisava de uma família. Então é formada uma nova família nesse momento. E a Abigail, né, depois desse todo esse sofrimento, imagina, ela foi presa, ficou numa prisão sem comida, né, vê o pai desencarnar na frente dela, vê o irmão sendo escravizado na frente dela, é levada então para ir embora e ela sai, né, anda quilômetros e quilômetros para procurar ajuda. E aí, quando ela chega, depois que ela fala com o Zacarias e com a Ruth, ela vai dormir e ela fica 3 dias entre a vida e a morte. Né? E assim acaba o capítulo, né, de lágrimas e sacrifícios. A gente vê realmente, né, o que é um mundo primitivo mesmo, né? Como a Terra ainda é em alguns locais um mundo muito primitivo, onde não há lei. Né? E o que é triste é quantos irmãos nossos hoje, no mundo tão grande, sofrem, né? Sem poder pedir alguma coisa, sem poder fazer algo ainda, né, em relação à lei, porque a lei ainda está em pessoas que são tiranas, né? Então, a situação melhorou muito, a gente já vê que melhorou bastante, mas a gente ainda vê problemas desse nível, né? Então, é isso desse capítulo. Eu achei que
E o Emmanuel, né, ele, como sempre, ele faz um resumo bem importante, das partes mais importantes, né, do que aconteceu. E agora nós já vimos, então, nossos três personagens principais, né? O Jochebed morreu, né? O Gesiel vai para as galeras, né? Vai ser um escravo, escravizado, e a Abigail, de alguma forma, se ela sobreviver, né? Ela ficou 3 dias entre a vida e a morte, ao sobreviver, ela vai para a Palestina com esse novo casal. Então, por mim, eu paro por aqui, viu, Gilmar? E aí você, por favor, pode fazer as suas considerações desse capítulo. É só alguns pontos também que me chamaram a atenção e quando eu estava lendo, né, uma das partes que eu digo, meu Deus, mas por que justamente nesse momento vem um soldado e afirma que o principal, o escravo que o Licínio mais gostava morreu justamente naquele momento. Né? Se a gente acredita que nada é por acaso, então aquela informação poderia ter chegado antes, poderia ter chegado depois, mas chegou justamente no momento em que poderia ter chegado antes do Gesiel ter assumido a culpa em relação ao pai, né? Poderia ter chegado depois que eles já teriam sido libertados, né? Depois de sofrerem lá as penas, porque o Gesiel só foi condenado às galeras por conta da morte desse escravo, né? E o José Deb só morreu também porque os castigos deles o castigo dele foi aumentado por conta dessa informação. Então, a gente vê que nada também é solto ao acaso, né? Eles precisavam, eles se colocaram naquela situação, mas eles precisavam passar por aquilo. E foi aí onde eu pergunto, então, se a gente tem que chegar a um determinado ponto, né, as nossas escolhas vão definir de que forma a gente vai chegar naquele ponto, que pode ser com mais ou com menos sofrimento. Então, as escolhas deles levaram eles a chegarem ao ponto aonde eles deveriam chegar com mais sofrimento. Né? Então, como as nossas decisões são importantes, o quanto a gente deve refletir antes de fazer alguma coisa. Né? Então, eu não tenho dúvida que o Gesiel iria chegar onde ele chegou, como o Estevão, mas poderia ter sido por outros caminhos. Né? O fato dele assumir a responsabilidade do pai gerou consequências para ele. Né? Então, ninguém vai tirar a dor do outro. O pai precisava passar por aquilo, porque, de certa forma, ele que ensejou o fato dele estar ali. Né? Então, a gente fica querendo, como o Michel falou, querer amenizar a dor de um filho ou a dor de um pai, mas a gente precisa entender que ninguém, como o próprio Gesiel já havia falado antes, ninguém sofre de nada por acaso. Né? Há um motivo para a gente estar passando por determinada situação, mas quando é com a gente, né? Ele tinha acabado de falar isso antes, conversando com a Abigail, né? Que a Abigail perguntou por que eles estavam porque aquela raça sofria tanto, e ele, na resposta, disse isso, mas quando chega o sofrimento para a gente, né? A gente age meio que por instinto, meio que por querer conservar a nossa vida ou a vida de quem a gente gosta. Mas se a gente também conseguir pensar, raciocinar mais um pouquinho, a gente vê que a gente não tem como mudar a atitude do outro. E a nossa atitude ainda pode piorar a nossa situação. Então, é um ensinamento que eu trouxe, assim, que eu quero muito conseguir colocar em prática, porque se Gesiel não conseguiu, imagine eu. Né? Se ele, que já era um espírito mais elevado, mesmo sabendo disso tudo, não conseguiu, né? Então imagine a dificuldade que é, mas serve para chamar a nossa atenção, né? Para usar isso como raciocínio, se a gente conseguir. E o outro ponto que me chamou a atenção é em relação, mais uma vez, ao poder da prece, né? E o quanto que a gente deve estar atento às respostas que nos são enviadas através desses pedidos que fazemos durante essa prece. Então, é comum a gente rezar e, por nossa fé ainda está se desenvolvendo, a gente não acreditar naquelas respostas que chegam ou achar que as respostas que chegam são insuficientes, a gente querer sempre mais ou uma prova clara, mais, que às vezes é tão clara, mas a gente não enxerga essa clareza, né? E aí a gente fica, muitas vezes, se não seguir,
também buscando um caminho que não era para a gente percorrer, né? Ou que não era para a gente chegar naquele destino por esse caminho mais dolorido, né? Poderia chegar por um caminho mais suave. Eu tive um exemplo em família dessa questão mesmo da prece, né? De que uma pessoa conhecida minha fez um pedido, teve 5 respostas e mesmo assim a pessoa ainda não queria seguir isso. Eu digo, então, não adiantou ter rezado. Porque se você era em relação a uma cirurgia, estava em dúvida se fazia ou não a cirurgia. Rezou, pediu a Deus para não fazer essa cirurgia. Foi para um médico, o médico disse que precisava fazer a cirurgia. Depois desse diagnóstico, fez a oração, pediu para não fazer a cirurgia. Foi para 5 médicos e os 5 disseram que não precisava fazer a cirurgia. E queria agora fazer a cirurgia. Eu digo, bom, aí você vai estar assumindo uma responsabilidade, né? Você já, para mim, está claro que Deus já lhe mandou a resposta, né? Então, como é que duvida? Então, assim, são exemplos da nossa vida, são exemplos do meu dia a dia, de como isso acontece no nosso dia a dia. Então, a Abigail, ela fez certa, né? Ela rezou e 2 pessoas disseram para ela ir embora. E se ela ficasse, o que teria acontecido com ela? Né? A gente consegue muitas vezes mudar a nossa programação, na maioria das vezes para pior, né? Deixar de seguir aquela vida que a gente veio para viver aqui, o que estava programado para a gente, por nossas atitudes. Então, como é importante a gente estar atento, principalmente ao que a gente pede e as respostas que a gente recebe. É mais assim, mais um alerta, né? E aí, acho que desse capítulo também muito rico de informações e de aprendizados para serem utilizados em nosso dia a dia, o mais assim que foi mais impactante para mim foram essas 2 situações. Então, como já estamos chegando no final aqui, o nosso horário já está chegando, vamos fechar, né? Michel, quer falar mais alguma coisa? Não, tudo tranquilo. E a gente vai então para os próximos 2 capítulos, né? Capítulo 3 e 4, na próxima semana. Isso, para o capítulo 3 e 4, que o 3 é em Jerusalém e o 4 nas estradas de Jope. E agora vamos para a nossa prece final. Não é isso, Michel? Pode ir? Então vamos lá. Vamos continuar com esse pensamento elevado. Que Jesus possa continuar nos intuindo e nos mostrando o caminho que devemos seguir, através dessas obras maravilhosas, de tantas outras oportunidades, através de palestras, de estudos, através de pessoas que vêm nos trazerem mensagens, através da nossa vivência diária com as pessoas que não estão, por acaso, em nossa vida. Que possamos, Senhor Jesus, entender cada vez mais os desígnios que foram preparados para essa encarnação, que possamos cumpri-los sem desvios de rotas, sem que nós mesmos podemos trazendo dificuldade para essa caminhada, que através das nossas atitudes possamos seguir de forma mais leve, de forma mais propícia a encontrar o nosso destino com leveza e só sofrendo aquilo que Deus preparou para o nosso aprendizado, que possamos cada vez mais nos tornarmos pessoas melhores, que possamos aprender todo dia um pouquinho a mais esse amor que Jesus veio nos ensinar, aplicando primeiramente conosco e a partir do momento em que ele crescer dentro de nós, possamos aplicá-los para o próximo mais próximo e para aqueles que façam parte da nossa vida, diminuindo as nossas dores e as dores de quem nos auxilia nessa caminhada. Obrigada, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade de estudo e de aprendizado. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje, amanhã e sempre. E assim seja. Tchau, pessoal. Até a próxima semana. Tchau, Michel. Tchau, 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 Gilmara. Tchau.